Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também administradora do site Astrolumine. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o eclipse que acontecerá aí no domingo, por volta de 1h44 da manhã, mas já pode ser visto a partir da meia-noite. Não é um eclipse que vai tampar totalmente a lua, né? A gente é penumbral, então a lua vai ficar um pouco difusa, né? Mas é um eclipse e por ser um eclipse, né? A gente analisa astrologicamente os seus impactos e quais as situações que a gente pode ler aí, quais as mensagens do cosmos pra gente com relação a esse eclipse, porque os eclipses eles têm uma reverberação maior. Eles não efetivamente nada acontece ali naquele eclipse, né? Pode ter algum fato marcante e tal, né? Mas ele reverbera por 6 meses e já 2 semanas antes do eclipse as coisas relativas ao eclipse começam a se revelar e depois elas vão se revelando aí, culminando em 3 meses daquele eclipse. Então a gente pode esperar que a gente está em julho agora, né? Então julho, agosto, setembro, junto com os outros 2 eclipses que já ocorreram, então setembro tende a ser um mês bastante, vamos dizer assim, de resposta desses eclipses todos que aconteceram agora, né? Assim como se fosse a culminância, né? A lua cheia do eclipse, a gente poderia interpretar dessa forma. Mas, em princípio, a gente já precisa ir trabalhando nas coisas que o eclipse manda de mensagem pra gente, né? O eclipse que acontece agora no dia 5, na madrugada, né, de manhãzinho, bem cedinho, 1 e pouco da manhã, ele acontece no eixo Câncer-Capricórnio, com a Lua no signo de Capricórnio e o Sol no signo de Câncer. Esse é o último eclipse que acontece nesse eixo, né? E esse eixo foram eclipses que aconteceram por volta de 2 anos aí nesse eixo, Câncer-Capricórnio. Aí a gente tem que dar uma olhada no mapa onde que esses signos estão para a gente poder ver quais são as áreas da vida da gente que são mais remexidas com esses eclipses, né? Apesar de que os nodos lunares que determinam, né, a proximidade de Sol e Lua aos nodos lunares é que determinam os eclipses e eles estão no eixo Gêmeos Sagitário, mas aí é uma outra influência que a gente vai falar e que eles ingressaram agora recentemente. Então a gente está terminando um grupo de eclipses, né, uma sequência de eclipses que ocorreram no signo de Câncer e Capricórnio, e a gente vai começar agora só a ter eclipses no eixo Sagitário Gêmeos, né? Então a gente vai ter mais impacto nesses signos, né, em pessoas desse signo do que nos de Câncer e Capricórnio, que também impactariam nos de Libra e Áries. Mas esse especificamente é ainda de Câncer e Capricórnio. E o que isso quer dizer pra gente, né? As sequências de eclipses que ocorreram nesse eixo, eles balançaram muito a nossa árvore, né, as nossas estruturas, justamente para testar as nossas raízes e fazer com que os frutos que não eram tão bons assim caíssem da nossa árvore, né? Ou seja, dando mais força para a própria árvore, né? Para a gente poder evoluir, para a gente poder concentrar naqueles frutos que realmente teriam futuro, né? Mas é como toda mãe, né? Porque Câncer é a mãe, é difícil deixar ir, é difícil abrir mão daquele fruto, né? E desapegar daquilo. E o que isso quer dizer com relação à nossa vida, né? Esse eclipse, ele vem falar pra gente assim, olha, é o momento de despertar para a renovação, despertar para a transformação necessária que é preciso haver. E para isso, o eclipse, ele ilumina, esse eclipse especificamente, ilumina o nosso interior, para que a gente possa perceber os nossos bloqueios, né? Aquele perdão que você não deu, aquele ressentimento que você continua carregando, aquele rancor que você tem, que você não desapegou, né? Porque a gente tem aí uma lua lá em Capricórnio, se aproximando daquela galera lá do barulho, que é o Júpiter, o Plutão e o Saturno, que estão tudo lá junto, retrógrado em Capricórnio, e o Sol conjunto ao Mercúrio retrógrado também em Câncer. Então é aquela coisa, iluminar o interior, as memórias do passado, desapegar daquilo, para que efetivamente a gente tenha espaço na nossa mente para que a gente possa pensar sobre o nosso futuro. Porque muitas vezes a gente está apegado a problemas e a gente não resolve aquilo e a gente não tem espaço para poder resolver o nosso futuro. Às vezes algumas coisas colapsam na vida da gente por consequência e não por consciência.
Justamente porque a gente se apega àquilo de uma forma que a gente não deixa ir, né? Então, existe algo que acontece que a gente é forçado a deixar ir para nosso próprio bem, para nossa própria evolução. Só que no momento da precipitação, né, no momento da ruptura, no momento do conflito, no momento da descoberta do bloqueio, inclusive, é muito dolorido. A gente tem um presentinho aí do cosmos nesse eclipse, que é um bom aspecto de Júpiter, que está lá retrógrado em Capricórnio, com o Netuno, que está em Peixes, também retrógrado, que é bem ligado a uma questão do tipo assim, olha, a sorte está um pouco escassa, mas continue tendo esperança em algo maior, né? É válido isso, mas seja realista, né? Sonhe sonhos que você possa realizar, sonhos possíveis, mas sonhos do seu tamanho, né? Então o Júpiter e o Netuno, eles meio que dissolvem essas barreiras que a gente tem, né? Ajudam a gente a arrancar essas barreiras que a gente tem para que a gente possa se expandir. Só que tirar essas barreiras, quando eu falo arrancar, é arrancar mesmo, né? E arrancar dói, é dolorido. Então, o Júpiter e o Netuno é meio como se fosse assim, é uma pomadinha, um anestésico, para que aquele deixar ir seja menos dolorido e traga mais entendimento espiritual daquela coisa, né? Entender por que aquilo está sendo tirado da sua vida, né? Por que você precisa remover aquelas coisas velhas, antigas e desgastadas? Porque você precisa começar um novo ciclo. E esse eclipse, ele fecha a sua sequência de eclipses, né? No eixo Câncer-Capricórnio, dizendo exatamente isso pra gente. Você precisa fechar ciclos, né? De vez e deixar ir. É como se fechasse um pacote para dar um passo para um degrau maior na vida. E para isso você precisa reciclar, para isso você precisa desapegar do passado, especialmente de convicções, limitações e desse desejo que é muito forte na vida das pessoas de querer voltar a ser como era, porque era mais cômodo, porque era lá na zona de conforto. A gente está sendo desafiado a mudar hábitos, a se adaptar, a fazer várias coisas que a gente não está, vamos dizer assim, acostumado. E com isso a gente é forçado para fora da nossa zona de conforto. Então é muito melhor que a gente saia dessa zona de conforto com maior consciência, né? Do que por consequência. Eu já até dei um exemplo aqui outro dia sobre o meu computador, que eu precisava trocar o teclado. E eu fiquei insistindo em manter o teclado velho. O que aconteceu? Um copo d'água caiu em cima do meu computador e eu tive que trocar o teclado por consequência. Então, que isso não aconteça na vida da gente, né? Que não caiam baldes de água nos nossos teclados, que a gente mude por consciência, por vontade própria. É importante prestar atenção porque a gente tem alguns aspectos mexendo com o Marte de forma positiva e de forma negativa nesse eclipse, que já está em Áries. Então é ter cuidado, ter cautela. Vem lá de Saturno um bom aspecto para Marte, imprimindo cautela, imprimindo pé no freio. Mas ao mesmo tempo, o Marte está fazendo um aspecto tenso com Mercúrio lá em Câncer, retrógrado. Então é tipo assim, é repensar as nossas atitudes, com o pé um pouco no freio, né? Não achar que a gente sabe tudo, que a gente está pronto. É preciso aprendizado. Os nodos lunares estão em signos de conhecimento, né? E de aprimoramento. Então a gente precisa planejar, estudar, usar esse tempo que a gente tem agora para usar a tecnologia, inclusive, para nos aprimorarmos. Tem tanto curso sendo disponibilizado, né? De repente você descobre um talento que você não sabia que você tinha, né? Fazendo um curso que você estava postergando em fazer, que você sempre quis fazer, e descobre uma nova profissão. Porque esse eclipse mexe muito com isso, com as nossas escolhas, com relação à nossa profissão, com relação ao nosso trabalho, as coisas que não satisfazem mais, as coisas que a gente não dá mais valor e que a gente precisa mudar para poder trazer novos ares para a nossa vida. Então esse eclipse, ele fecha vamos dizer assim, uma etapa da nossa vida e abre, como eu falei nessa semana, né, o primeiro ano do resto de nossas vidas, né? E aí tem uma outra coisa com relação à pandemia que é bom alertar a todos, né? Vem toda uma situação que o Urano está muito bem aspectado, né, ajudando aí nesse despertar, né? E o eclipse propriamente traz uma clareza muito grande, mas também um precipitar de coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as promessas de cura, de vacinas, etc., ainda precisam
precisam ser testadas. E essa mensagem vem de Saturno, dizendo o seguinte: não corra, não se precipite, não relaxe as coisas, as precauções que você vem tendo por uma promessa. É preciso que isso seja testado e seja comprovado que realmente tem condições de dar certo. Não é uma questão de pessimismo, é uma questão de realismo. E a gente não pode colocar vidas humanas em risco por uma promessa que precisa ser ainda testada, porque inclusive se não for testada, pode ser necessário que seja refeito, que venha uma retratação. E isso não vale apenas para a questão de vacina ou questão de medicamentos, mas também para a nossa própria vida. Então a gente tem muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, para a gente não precisar prometer e não cumprir, né? Ou então ter que se retratar depois, tá bom, pessoal? Esse é o vídeo do eclipse. O texto tá incrível, tá lá no site, o site tá aqui, meu telefone tá aqui em cima, e no final do vídeo eu vou deixar para vocês lá o vídeo dos 2 eclipses também e para vocês poderem se inscrever no canal. Um beijo para todo mundo, muita felicidade, que a gente possa reduzir as polaridades, né? Ver além das nossas diferenças. Tchau, tchau.